E, gente, na nossa série de entrevistas sobre o Outubro Rosa, além do câncer de mama, hoje nós vamos alertar sobre 2 outros tipos de câncer que podem afetar as mulheres. É o câncer de ovário e o de colo do útero. Quem veio dar todos os detalhes é a doutora Juliana Moreira, ginecologista. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite também. Doutora, antes da gente começar a falar especificamente de cada tipo de câncer, é legal falar que todos eles podem estar relacionados, inclusive o de mama, né? Isso. Eu não vou adentrar tanto no de mama, que vai ter entrevista específica com o colega, mas por ter surgido essa comemoração e esse mês simbólico em relação ao câncer de mama, isso foi muito bom para atrair as pacientes a procurar seu ginecologista, fazer seu check-up e, por fim, acabar prevenindo também outros tipos de cânceres que têm sua relação também, que seria o uterino ou de colo do útero e o de ovário, tá? Então, na verdade, por a paciente lembrar de cuidar da mama e acabar procurando, ele vai acabar pedindo os exames de check-up também. E dessa maneira a gente pode acabar prevenindo esses outros cânceres. O de útero, do colo do útero e de ovário, eles são mais raros do que o câncer de mama? Não. No Brasil, falando então em frequência, né? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em primeiro lugar, para as mulheres, está o câncer de pele, que a gente chama não melanoma. Em segundo lugar, o de mama, e depois vem o de colo do útero. Tá? Então, seria o terceiro mais frequente. O ovário é que é um pouquinho mais raro, o né? ovário já é mais raro, mas ele pode ter relação com alguns tipos de câncer de mama, que geralmente até iria acontecer primeiro de mama. Então, muitas vezes, o médico especialista que está tratando essa paciente, ele acaba investigando e fazendo esse segmento. Inclusive, tem algumas mulheres que vão ter o câncer de mama e elas podem ter uma alteração genética, chamada BRCA1, BRCA2, que iria predispor a um câncer um pouco mais agressivo de mama e junto o de ovário. Então, por isso essa importância. Até já foi aquela polêmica, aquela vez até da Angelina Jolie e tudo mais, né? Que eu imagino, não sei se vão comentar, mas ela, porque ela detectou essa alteração genética. Essa alteração que daí fica o corpo mais predisposto a ter esse tipo de câncer. Não que a pessoa vá ter, né? Não que vai ter. Uma coisa que a gente até estava conversando antes, uma coisa importante que eu acho para as pacientes, além de você fazer o seu check-up anual com seu ginecologista e no médico mesmo, não só às vezes querer fazer um exame, às vezes numa entrevista, um sintoma que você não achava que tinha relação com nenhuma doença, a gente vai raciocinar e investigar, mesmo as coisas mais raras. Naquele bate-papo com o doutor ali. Isso. Então, junto, o que seria feito mesmo? Pelo menos o exame de mama, a palpação, o exame físico e o Papa Nicolau, né? Então, falando da parte do Papa Nicolau, a gente vai prevenir o câncer do colo do útero, sendo que a principal relação dele é com o vírus do HPV. E que é um vírus que existe vacina. Por enquanto, o Ministério da Saúde só está disponibilizando para meninas entre 9 e 14 anos. E 14 anos. E para os meninos com uma idade também mais limitada, mas também está fornecendo. É uma pena porque a estimativa é que mais de 50% da população do Brasil esteja contaminada com o vírus, que pode ou não causar o câncer. Não é porque é transmissível, né? E ele é muito transmissível, facilmente. Ele não, com certeza, a maioria das pessoas não vão ter o câncer, mas você já vai ter uma predisposição para ter o câncer, dependendo dos seus hábitos de vida também. Então, uma coisa importante seria tá relacionado mais com pessoas que começam a atividade sexual muito cedo e muito maior número de parceiros, porque infelizmente a camisinha ela vai proteger sim, e tem que ser usada para proteger das principais doenças das DSTs, de HIV, sífilis, hepatite, inclusive sífilis, infelizmente tá um boom no nosso país. A gente já falou, inclusive, aqui no Vermais. A gente está pegando muito caso de gestante com sífilis, nem sabia que tinha. Então, imagina quem não engravidou, talvez não ia saber. Então, é importante a rotina, às vezes o médico também fazer essa triagem, que são doenças silenciosas. São. O da mama, o do ovário, câncer, o câncer do colo do útero, a própria sífilis, todos eles podem ser silenciosos e um dia causar um problema maior. Então, nada como você só cumprir a sua parte, fazer o check-up com o seu ginecologista. Fazer o check-up, conversar com o doutor, contar se tem alguma dor, algum desconforto, né? Porque isso tudo ajuda no diagnóstico, né, Juliana? Então, assim, se no Brasil tem mais de 50% das pessoas contaminadas pelo vírus, infelizmente a gente ainda
padrão terceiro mundo em questão de saúde, não de potencial. Eu acho que se melhorar mais para frente com as políticas públicas, a gente tem potencial de ser um país melhor. Mas aonde tem uma vacinação mais extensa das pessoas, por exemplo, a Austrália, que foi uma das primeiras que eliminou, tem menos de 1,5% de casos de doença e de vírus, enquanto aqui é mais de 50%. Então já mostra esse contraste de país de terceiro mundo, infelizmente. Exatamente. E seria muito fácil você, por exemplo, vacinar toda a população, mas por enquanto a gente ainda não consegue. É isso. Ô, Juliana, outro assunto que a gente estava falando, que acho que é bem importante a gente destacar para quem está assistindo a gente em casa, é sobre aquela prevenção do câncer. Antes de você ir lá fazer um exame e descobrir que você tem aquilo, você estava me dizendo de algumas dicas, me contando algumas dicas que a gente pode ter na vida, na maneira como a gente leva a vida, e que isso pode evitar muita coisa lá na frente, né? Às vezes a pessoa só vai rever a sua vida depois que acontece alguma coisa ou próxima a você ou com você. Ou com você. E hoje em dia a medicina ela está cada vez mais ampliando o pensamento, que está tudo interagindo. Outras áreas médicas e realmente o padrão de estilo de vida. Todo mundo tem uma tendência genética. Eu estava explicando um gatilho para deflagrar certas doenças e cânceres, um potencial. A gente tem. Tá. E esse gatilho ele pode ficar silencioso uma vida inteira. Mas dependendo dos seus hábitos de vida, eles podem ser deflagrados. Então, existem sim alimentos, principalmente os industrializados, você deixar de comer alimentos que tenham efeito antioxidante, alguns tipos de por exemplo, ômega 3 que tem em peixes, que você pode encontrar salmão e tudo mais, são do alimento do dia a dia que pode mudar para você a atividade física. Então, eles estão realmente relacionados. Até alguns cosméticos, dependendo dos derivados de petróleo, algumas coisas que eles tenham no seu dia a dia, poderia causar algum tipo de câncer. Então, realmente, muita química que a gente coloca, né? Cabelo, em contato, corpo, né? E a gente, às vezes, deveria começar a pensar sobre isso, se a longo prazo ele não poderia ser cumulativo no seu organismo, ser tóxico, intoxicar uma coisa, e a outra é deflagrar alguma coisa para gerar o câncer. Então, tem fatores ambientais, sim, bastante. A gente, não é porque você faria um exame genético e tivesse uma tendência que você vai ter, vai depender também do seu estilo de vida e também se a gente pegar uma lesão precoce. Em todas essas doenças que a gente está falando, quanto mais precoce, maior a chance de você ter cura, com certeza. A maioria dos pacientes realmente curam. Infelizmente, é mais quando você pega num estágio mais avançado. Doutora Juliana Moreira, então, falando com a gente, né, sobre os outros tipos de câncer agora no Outubro Rosa. Muito obrigada pela sua entrevista, doutora. Tá joia. Obrigada também.